Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos que estão pessoalmente aqui na nossa Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. A todos que estão nos assistindo de forma virtual. Aqueles que tiverem vontade já podem deixar separadas suas águas para serem magnetizadas no final. E como de costume, então, vamos iniciar com a nossa oração. Podem ficar da melhor forma possível, à vontade. Querido Pai Maior, Mestre Jesus, espiritualidade presente, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos em mais um dia de oração, em mais um dia de aprendizado. Agradecemos a vida, a natureza, as oportunidades que recebemos diariamente de nos tornarmos melhores, a evolução que com o tempo sentimos que fazemos através dos nossos pensamentos positivos, através das nossas conquistas morais. Sendo assim, pedindo muita luz, muita paz, muito amor, iniciamos a palestra e o estudo desta noite. Que assim seja. O nosso palestrante da noite é o Eduardo e ele vai nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Boa noite, então. Boa noite a todos os amigos aqui presentes fisicamente, ao pessoal em casa. Vamos então falar desse tema tão especial para o Espiritismo e particularmente me é bastante querido também. Eu sempre digo que esse tema, esse tópico, fora da caridade não há salvação, me ganhou para o Espiritismo. Conta uma pequena historinha aqui. Sempre gosto de lembrar do querido irmão Antônio, que era expositor, médium, atendente fraterno, desempenhava várias tarefas na Casa Espírita Caravaneiros da Fraternidade, lá no meu bairro, Restinga, onde eu tive meu primeiro contato assim com o Espiritismo. E na primeira noite que eu fui, era esse o tema da palestra, fora da caridade não há salvação. Então me parece, até por ser bastante dito no meio espírita, que é algo que nós sempre falamos, mas nunca podemos dizer que é um tema batido, porque é primordial nós termos esse cuidado, esse tato, lembrarmos dessa palavrinha tão singela que é a caridade, e dessa máxima, fora da caridade não há salvação. Nunca esqueço o irmão Antônio falando que, bem como está no Evangelho, nossas palavras simples, mais profundas e bem assertivas, ele dizia que talvez aquela pessoa que não tivesse nenhuma orientação religiosa, que não tivesse nenhum posicionamento religioso, não tivesse estudo, mas tivesse bondade no coração, tivesse aquela gentileza, se importasse com os outros, essa pessoa já estava salva. Ele dizia mais, ele dizia até que o Espiritismo nem era necessário para essa pessoa. E, em verdade, essa pessoa já era muito mais espírita do que alguns de nós que talvez já tenhamos lido alguns livros espíritas, que estejamos nos empenhando em estudarmos o Espiritismo e nos reformarmos moralmente. Na verdade, se nós pararmos para pensar, a forma natural de nós nos adequarmos às leis de Deus passa sim pelo nosso raciocínio. Mas tem pessoas que trazem isso já desenvolvido. Como o Espiritismo nos permite saber, nós não estamos encarnados pela primeira vez, não estamos na matéria pela primeira vez. Somos todos nós, com as nossas qualidades, nossos pontos positivos e os nossos defeitos, nossos pontos negativos, somos todos nós espíritos imortais em evolução, que já trazemos a nossa bagagem. Então, terá aqueles de nós para quem ser bondoso, ser gentil, que sempre se preocupa com os outros, é algo bem natural. Tá, na verdade, nós aqui que frequentamos a Luz, Paz e Caridade, que somos espíritos de algum tempo, certamente nós já temos algum progresso, né, gente? Nenhum de nós tem que brigar com o seu próprio egoísmo, nenhum de nós se orgulha demais, nenhum de nós se sente superior aos outros. Só que não, nós sabemos que de vez em quando, no dia a dia, a gente dá aquela vaciladinha, nós até podemos fazer as nossas preces constantemente, podemos sempre lembrar de Jesus, estamos certamente estudando,
Mas a gente dá aquela vacilada. Quando a gente pensa lá no Evangelho, no homem de bem, que fala aquela série de virtudes, de características positivas que a gente tem que buscar cultivar para estar no caminho evolutivo, para buscar a perfeição moral, eu tenho certeza que os amigos não, eu até me sinto meio desanimado. É tanta virtude, é tanta coisa que, desculpa confessar, eu não acerto. Eu ainda não estou acertando tudo. Mas daí, como o Espiritismo é consolador, e ele existe tanto para as pessoas com mais estudo, com mais caminhada, com mais jornada, quanto para aqueles que ainda estão mais atrasildos, tipo Eduardo aqui da vida, eu lembro disso, que fora da caridade não há salvação, isso me consola. Porque a caridade é aquela virtude que, na verdade, ela é bem acessível. E eu gostaria de dividir com os amigos essa reflexão para essa noite. Estudando mais uma vez, dando mais aquela vida e se abrindo para a influência positiva dos benfeitores espirituais, alguns pontos desse capítulo me saltaram assim, eu acredito que são interessantes para nós refletirmos. E nesse estudo percebi uma coisa, que a caridade, a própria caridade, que já é a virtude suprema, ela carrega praticamente todas as outras junto. Praticamente todas as outras. Percebamos o seguinte, vou pedir licença para vocês, para ler alguns trechinhos que eu não lembro de cor mesmo. A caridade, ela nos traz essa questão de que o Espiritismo não é uma doutrina pretensiosa, ou seja, ela faz com que o próprio Espiritismo seja humilde. Olha que interessante. Mas como assim? Como é que uma doutrina não vai ser pretensiosa? Deixando bem claro que a intenção não é criticar qualquer tipo de crença, temos respeito a todas as convicções sinceras e que levam o ser humano a se tornar melhor. Mas haverá certamente, em alguns meios religiosos, em alguns segmentos filosóficos, ou até mesmo acadêmicos, científicos, aquelas pessoas que se escudam na sua ciência para dar vazão ao seu orgulho, à sua vaidade, e acham que estão acima de todos, que têm a palavra final sobre qualquer coisa. Claro que isso não acontece conosco, somos espíritos, somos pessoas que já temos nos esforçado na humildade. Tá, de vez em quando, de repente, a gente dá uma resvaladinha. Mas, por que a caridade diz isso, nos traz essa questão da humildade? Justamente por conta dessa máxima que exploramos essa noite, e que dá o título deste capítulo, fora da caridade não há salvação. Percebamos que o Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não tem salvação. Não, o Espiritismo diz, olha só, tu tem caridade no coração? Como disse o irmão Antônio, falecido irmão Antônio, que Deus tem, desencarnado, certamente está em bom estado no plano espiritual, uma boa situação no mundo espiritual. A pessoa talvez não tenha instrução, ou a pessoa é muçulmana, é católica, é umbandista, é do candomblé, é judia, não importa. Trata bem os outros, não se acha melhor que os outros, não acha que tem o direito de pisar. Lembra de tratar a pessoa mais subalterna e a mais elevada com a mesma cordialidade e respeito. Não tenha pretensão de querer para si um tratamento diferenciado por conta de algum título, por conta de alguma posse. Essa pessoa está no caminho da dita salvação. Aí também é sempre interessante a gente explorar, a gente tentar desenvolver o que é essa salvação que o Espiritismo fala. Percebamos, o Espiritismo nos faz compreender que a existência de um inferno eterno, caso nós cometamos alguns deslizes, não está bem de acordo com aquilo que entendemos como justiça divina. O Pai nos criou a todos perfectíveis, mas simples e ignorantes. Ou seja, Deus nos criou imperfeitos, criou com defeito, a culpa de tudo que fazemos de errado é de Deus. Não, quem dera. Eu sei que nós nunca pensamos assim. Tá, desculpa, eu admito, eu já pensei assim. Perdão, gente, eu já pensei assim. Mas o Pai, tão generoso, tão paciente, compreensivo, nos permite essa doutrina que nos faz crescer e entender a nossa responsabilidade na nossa evolução. Então o Pai nos criou simples e ignorantes para irmos nos aprimorando, para irmos crescendo, nos tornando cada vez pessoas melhores. E eventualmente cometeremos erros, cometeremos muitos equívocos. E aí existe a reencarnação, porque às vezes a gente faz tanta bobagem, dá tanta cabeçada numa encarnação,
que precisa de outra, e mais 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 outra, para poder aprender o que precisamos e corrigir as navalhadas que a gente deu. E corrigir aqueles equívocos que nós tivemos. Então, não acontece de nós errarmos tanto, encerrou a encarnação, queima no inferno para sempre, infeliz. Desperdício de princípio inteligente. Não, não, não. O Pai é benevolente, o Pai é misericordioso. Então, nós reencarnamos. Ok? Então, se não existe esse inferno, não existe essa perdição eterna. Não tem mais jeito. Então, qual é o significado de salvação? A salvação que o Espiritismo fala é justamente nós evitarmos o sofrimento das consequências negativas dos nossos atos. De preferência, aliás, em excesso, porque vamos passar pelas consequências. Acontece que tem uma certa diferença ali entre aquilo que nós erramos, aprendemos e colhemos os frutos, e aquilo que nós insistimos no mal, nós teimamos em fazer bobagem. Tá, desculpa, vocês não. Somos espíritas, a gente não faz mais esse tipo de coisa, né? Mas digamos que em algum momento nós tenhamos nos equivocado. E achamos que estamos corretos, e insistimos e teimamos e continuamos nos comprometendo de forma negativa. O mestre, sim, o mestre Jesus, óbvio, não é à toa que a gente chama ele de mestre, resolveu essa equação da nossa ignorância dividida pela sua sabedoria com a seguinte frase: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou ainda, fazei ao outro o que gostaria que te fizesse. Batata. Quando a gente entende que essa frase é a essência dessa virtude, ou melhor, precisamos dessa virtude, a caridade, para bem cumprirmos essas duas máximas, nós estamos nos encaminhando para a dita salvação. Ainda cometeremos equívocos, porque o nosso raciocínio, o nosso intelecto também precisa se depurar, também precisa se elevar. A nossa moral se depura, o nosso raciocínio se eleva, nosso intelecto se desenvolve. Mas percebamos que quando tomamos por guia essa palavra, a caridade, quando buscamos nos colocar no lugar do outro, fazer o bem ao semelhante, tratar bem o nosso próximo, quando nós buscamos fazer isso, os nossos erros pelo menos vão ter intenções positivas. Não vamos cometer aqueles equívocos realmente impregnados do mal, certos do mal, convictos do mal. Já está lá na nossa consciência. E não só porque Jesus falou. Jesus falou para reforçar algo que já estava na nossa consciência. Porque já estava na nossa consciência essa nossa percepção, um certo senso de justiça. De o que é certo e o que é errado. Somos experts. Enquanto humanidade, não enquanto espíritas, né? Os espíritas não fazem mais isso. Somos expertos em nublarmos a nossa consciência, inventarmos umas desculpinhas, nos permitirmos alguns abusos, nos passarmos um pouco na educação e no trato nosso semelhante. Perdão. Às vezes não é nem na educação e no trato. Às vezes nós temos aquele palavreado meloso, doce, gentil, como sempre diz o seu Paulo, o verniz social. Mas por trás, pelas costas do semelhante, a gente pensa: aquele lá, aquela criatura que a gente tem aquela invejinha, que se a gente pudesse alargar uma letrinha, ou de repente quando não sabe a gente comenta com outro: tá vendo fulano lá, tá se achando, nem é tão esperto assim. Tá, tudo bem, espírita não faz mais essas coisas, não comete mais esses equívocos. Até peço perdão para os amigos aqui. Mas eu cometo, perdão, eu admito, de vez em quando dou uma deslizada, me arrependo, se eu posso me desculpo com a pessoa, mas já foi mais comum assim na minha vida, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso. Nesse momento nós não estamos sendo caridosos, mas se a gente lembra de tratar o próximo como a nós mesmos, como gostaríamos de ser tratados, quando nós lembramos da caridade, a gente já se refreia, a gente já se segura, já pensa: opa, por que eu insisto nesse pensamento não tão bacana sobre o meu semelhante? A pessoa realmente me prejudicou? Será que um diálogo, será que uma conversa franca com educação e respeito não ia resolver a situação? E eu dou ênfase na educação e respeito porque a gente adora com a desculpa de ser honesto, e tá certo ser honesto, tá certo ser sincero, ser abrupto, ser rude, vulgarmente conhecido como cavalo.
da patada, a famosa patada. Aí a gente tem que perceber que tem que ter um equilíbrio, precisa ter um equilíbrio entre falar aquilo que precisa ser dito, entre ter uma postura honesta, com certeza, e o trato social, e o bom senso, a educação. Passa por aí também o tratar ao outro como nós gostaríamos de ser tratado. Eu gostaria que o outro fosse completamente honesto comigo. Claro, gostaria que o outro fosse completamente comigo me dando patada. Não. Quem é que gosta de levar patada? Se a pessoa vai precisar nos falar uma coisa mais desagradável, que às vezes a gente não quer ouvir, olha, fulano, olha, Eduardo, eu acho que tu pode te expressar um pouco melhor, eu acho que tu podia pedir desculpas por aquilo, tu podia te atrasar menos, etc, etc. Essas críticas que geralmente a gente não gosta de ouvir. Tem uma diferença entre falar de forma estúpida, de forma rude, e falar com gentileza. Então, precisamos buscar esse carinho no falar. Mas a gente não precisa soar de forma falsa, só de forma honesta. Isso também seria desrespeitoso. Óbvio, nós temos o raciocínio, a inteligência, para sabermos medir as situações. Às vezes não é uma coisa tão simples de ver. Às vezes acreditamos que estamos falando da forma mais carinhosa, mais educada e respeitosa possível. E a pessoa às vezes ainda não levou bem. Mas a nossa parte nós fizemos. Precisamos interrogar a nossa consciência se antes de falar com a pessoa numa situação meio amarga, meio complicada, a gente se tranquilizou, a gente tentou enxergar o lado da pessoa, se nós tentamos fazer uma prece, sim, prece sempre, né, gente, para nos tranquilizar. Acredito que isso não acontece com os amigos, mas já tive algumas situações que eu fiz uma prece antes. Senhor, por favor, me dá paciência, porque se me der força, vou voar no pescoço da criatura. Tá, não, calma, não era pra tanto assim. Mas, de vez em quando a gente sente isso. Então a gente precisa recorrer à espiritualidade para nos dar ânimo, força moral para praticarmos a caridade. Percebamos que a caridade ela não se restringe a dar um prato de comida para o faminto, a dar um casaco para quem tem frio. Se nós podemos fazer isso, ótimo, maravilha, maravilha. Mas a caridade vai muito além, vai muito além. O apóstolo Paulo já disse que se nós nos desfizéssemos de todas as nossas posses e não tivéssemos caridade no coração, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, de nada valeria. A pessoa pode ser humilde no sentido, aliás, humilde não é a palavra mais adequada, a pessoa pode ser pobre de posses materiais e ainda assim espalhar a caridade, espalhar o amor, a benevolência por onde anda. Então percebamos quantas virtudes estão ligadas à caridade. Até fui me esquecendo do que eu queria ler aqui para vocês. Com licença. Tem uma parte aqui que fala justamente de todas essas virtudes que a caridade carrega. Que está escrito assim no Evangelho. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todos os outros, ou todas as outras. A humildade, a forma de tratar bem os outros, a brandura, a benevolência, essa vontade de fazer o bem, a indulgência, essa palavrinha boa, indulgência. Admito, só fui aprender essa palavra no Espiritismo, eu não conhecia antes. Não conhecia essa palavra. E de vez em quando ainda me escapa. Nos estudos, assim, me parece a forma mais apropriada de nós traduzirmos indulgência como uma disposição em perdoar. Uma disposição em perdoar. Às vezes a gente quer tirar do outro lado da rua a criatura que nos pisou nos calos, que nos fez alguma coisa. Que perdoar, ainda mais uma disposição anterior a perdoar. E sim, a caridade, como o Mestre Jesus compreende, é aquela sigla que a gente escuta bastante no Espiritismo. A gurizada vai gostar aí, né? Pensa em BIP, a gente está pensando em caridade como Jesus entendia e buscou nos exemplificar e ensinar. Mas aí vocês vão perguntar, o que é o BIP? É o B de benevolência, ou seja, essa bondade no coração. A gente vê uma situação, a nossa inclinação não é tirar vantagem, é pensar de forma benévola, é ver como é que a gente pode auxiliar, como é que a gente pode servir, ser bondoso, gentil com os outros. É o B do BIP. O I da indulgência. Indulgência é essa disposição anterior ao perdão, do tipo, a pessoa tem suas diferenças comigo. Antes dela fazer qualquer coisa,
eu não tenho por que me indignar, sabe? Eu estou disponível a perdoar. E se ela fizer, não, tudo bem. Não é nós acharmos... Eu diria que essa indulgência não é uma confiança negativa. O que é confiança negativa? Até minha amiga aqui, Débora, sabe que eu me atraso bastante. Sabe que eu sou um disciplinado com horário. Daí a gente marca um compromisso. Sei lá, ela me pede uma ajuda aqui na Casa Espírita às 20 horas. E eu chego às 20h15. Atrasado. E daí, a Débora, né? Ah, Eduardo, eu sabia que eu podia contar com o teu atraso. Não ia ser indulgência, não ia ser indulgência. Desculpa, tá, Débora? Peguei a Débora que ela é minha amiga. Isso não é indulgência. Indulgência não. Provavelmente é o que a Débora faria. Não, tá tranquilo, meu amigo. Eu entendo, tu pegou um trânsito e tal, né? Ela não vai me dar essa alfinetada. Ela já está disponível para perdoar. Ela entende. Muitas vezes nós não temos essa disposição para tolerar, para compreender, para relevar. Porque às vezes nós estamos desequilibrados do dia a dia, né? Eu digo nós espíritas que nós geralmente estamos sempre equilibrados, né, gente? A gente geralmente está super bem, não tem problema nenhum, né? Mas o resto do mundo. E o P do BIP é do próprio perdão. É quando acontece a situação, acontece uma coisa ruim mesmo que a gente sente. E sim, nós sentimos. Nós ainda estamos encarnados no mundo de provas e expiações em transição para uma fase de regeneração. O que isso significa? O mundo de provas e expiações é um mundo em que nós ainda somos constantemente testados em sustentar as virtudes que nós dizemos ter. As virtudes que nós dizemos ter. Essa encarnação, aliás, essas encarnações neste mundo servem para isso, para nós provarmos que realmente já fizemos progresso. E também para expiarmos aquele mal que ainda não corrigimos em nós. Ou seja, tem aquelas situações mais amargas que servem para despertar nossa consciência para a necessidade de mudança, para a necessidade de crescimento. Então, o mundo ainda não é plenamente feliz, gente. Na verdade, a gente está um pouquinho longe disso. Quando estivermos nessa situação mais elevada, de mundo de regeneração, grande parte dos males que ainda assolam a humanidade já não vão mais existir. Não vamos ter aquele comprometimento moral, aqueles equívocos que dão asilo a resgates amargos, ou seja, a termos uns resgates, umas situações negativas. Muitas das doenças que hoje existem pelos nossos excessos, pela nossa invigilância, não vão mais acontecer no mundo de regeneração. Não vai um dia chegar Jesus, apertar um botãozinho e ponto, mundo de regeneração. Não, isso aí é aos poucos que vai acontecendo. E para acontecer precisa justamente disso, de nós lembrarmos da caridade no nosso dia a dia. Ninguém aqui vai virar um santo da noite para o dia. Ninguém. É um processo um tanto quanto desafiador, mas Deus é tão bacana. E, bom, é infinita... É a sabedoria suprema, né? A inteligência suprema é Deus. Quando criou o universo, quando determinou suas leis, sabia que nós, seres falhos, precisaríamos de muito tempo na nossa jornada, de muito tempo. Por isso criou a todos nós espíritos imortais. Ou seja, o corpo físico que nós vestimos, que nós usamos ali por algumas décadas, por alguns anos, ele termina, ele acaba. Mas a alma, a essência, este ser luminoso que somos nós, já dizia Mestre Yoda, estou falando sério, é algo que sobrevive à matéria. Não somos nossos instintos, nossos automatismos, nossos desejos, nossas ânsias mais primitivas. Isso é uma fase transitória, que demora mais tempo de acordo com a nossa falta de esforço em vivenciarmos mais essa virtude, de olharmos menos para o nosso umbiguinho, que achamos que é lindo, maravilhoso, centro do universo, e olharmos para a necessidade do outro, para a necessidade do próximo. Irmos ao encontro do outro. E isso não significa constantemente que será um sacrifício, que será um fardo. Sim, cada um de nós sabe das provas que sustenta, dos resgates que precisa passar, sabe da sua cota pessoal de sacrifício, e ninguém tem o direito de dizer que o outro precisa se sacrificar mais. Mas nós sabemos, na nossa consciência, quando a vida nos dá o chamado.
Mas nem sempre a caridade é um sacrifício, muito pelo contrário. Nos dizem os espíritos que a maior parte das vezes a alegria mais pura, mais duradoura, mais sincera, mais honesta, que não tem, digamos assim, um preço que nós experimentamos neste mundo, que ainda não é completamente feliz, vem justamente da caridade. Vem justamente da caridade. Vou pegar um exemplo simples, para quem tem criança em casa. Os piá, quando a gente está educando, quando tem cachorrinho, aí a gente ensina ele a dar o leite pro cachorro, a dar comidinha pro cachorro, e o cachorro fica bem feliz abanando o rabinho. O piá, a criança, não fica feliz? A gente não fica feliz quando vê o cachorrinho alegre, porque a gente deu ali uma comida, deu alguma coisa? Nós já um pouquinho mais crescidos, quando temos a oportunidade de oferecer a mão em auxílio ao nosso semelhante, quando um amigo, uma amiga está precisando de conselho, de um amparo, de um abraço, quando alguém está passando por uma situação complicada e nós temos a alegria de confortar alguém. É a caridade, gente. É a caridade. A caridade não pede para que nós demos pirueta, que nós façamos coisas miraculosas. Felizes de nós aqueles que tenham posses e possam aplicar de forma correta, de forma honesta essas posses para auxiliar o progresso da sociedade, que possam gerar empregos, que possam aquecer aqueles que estão com frio, alimentar aqueles que têm fome. Maravilhoso! Mas muitos de nós passaram a vida longe das grandes possibilidades materiais, mas nem por isso distantes das grandes possibilidades morais. Eis outra das virtudes da caridade. Ela é abrangente e simples. Todos, o rico, o pobre, o instruído, o ignorante, todos podem exercer a caridade. É a virtude universal, é a mãe das virtudes por natureza, por excelência. Por isso que o Espiritismo faz dela sua máxima. Por isso que Jesus, a cada momento, vivenciou essa caridade. E alguns até digam, tá, mas como assim? Eu me lembro, já ouvi algo assim. Já me disseram isso, pai, Eduardo, eu me lembro de Jesus dando nos dedos dos fariseus, assim, ó, cortando. Os caras iam querer pegar ele pegava e dava no meio. Ainda assim, Jesus estava sendo caridoso. Por quê? Ele poderia escandalizá-los de uma outra forma, ele poderia ser rude e com a capacidade de mobilizar as multidões, Jesus, se assim quisesse, ele poderia ter, abre aspas, dominado o mundo de forma violenta. E ele sempre preferiu o diálogo, o entendimento, mas claro, como representante de Deus na Terra, como irmão maior que temos, ele também era justo. Então, quando necessário, chamava à luz da razão. Ainda que o esclarecimento talvez não fosse tão agradável àqueles que se colocavam não contra Jesus, mas contra uma mensagem de amor e de justiça que o mestre trazia. E a maior prova da caridade de Jesus era ele, esse espírito tão elevado, que já era tão nobre quando o planeta se formava, quando alguns de nós não tivéramos as primeiras encarnações, ele ainda assim se fez carne, como gostam de dizer os católicos, se encarnou entre nós para dar exemplo do amor, da justiça, da sabedoria, da fé, de todas essas virtudes, mas principalmente da caridade. Ele não precisava, ele veio somente por amor a nós, somente pela nossa necessidade de evoluirmos, pela nossa necessidade de vermos alguém demonstrando como é que é essa virtude, como é que é a caridade real. Queridos amigos, agradeço imensamente a paciência de vocês. Essa era a mensagem que tínhamos para esta noite. E agora minha amiga Débora, que não me dá alfinetada, viu, gente? Não fiquem pensando isso dela. Vai encerrar aqui para nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Sempre bom te escutar. Gentileza tua. Vamos nos colocar, então, da melhor forma possível, para nós recebermos as energias que aqui viemos. A todos que estiverem em casa também, se coloquem perceptivos a essas nossas energias que vamos receber. Querido Pai, graças damos por essas energias que aqui recebemos, que sejam benfazejas, que nos renovem as energias positivas, que possamos melhorarmos os pensamentos, as atitudes, nos colocando mais amáveis, perdoando, nos sentindo mais confiáveis, seguros para as nossas novas decisões dos dia a dia. Que possamos, Senhor,
sentir o teu amor, sentir o teu carinho, que nunca estamos sozinhos e que podemos sempre contar contigo. Que possamos fazer uso da oração para nos sentirmos sempre acolhidos no momento que nós passamos por dificuldades, por algumas turbulências. Por mais que nos achamos perdidos, o Senhor sempre está conosco. Que possamos confiar sempre no seu amor, na sua luz, na sua bondade. Agradecemos a espiritualidade aqui presente, que nos ajuda a nos sentirmos mais acolhidos, nos sentirmos mais fortes e assim confiantes para os dias que estão a vir. Sendo assim, Senhor, agradecemos muito a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos por estar unidos em Teu nome, unidos em Teu amor. E sendo assim, encerramos o estudo melhor, a palestra desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos e obrigado por mais um dia estarmos juntos.